Salve, pessoal! Então, atendendo a pedidos, eu deixei a telinha ali do canto um pouco maior. Para mim, a estética ela tá um pouquinho grande demais, mas como teve gente que disse que não estava conseguindo enxergar, estava procurando o rosto e tal, e ficava muito pequenininho, então eu aumentei um pouquinho, tá? Ele não vai interferir aqui nos slides, não vai ficar na frente dos slides. Seguimos então com a teoria dos sistemas, né, e a teoria do ordenamento jurídico, tá? Essa vai ser, eu diria que já é a última aula, mas na verdade a gente ainda vai voltar num tema depois dessa, tá? Essa aula aqui eu vou tentar restringir aqui a 50 minutos como eu fiz com a última, até para vocês poderem assistir se for o caso dentro do espaço de aula, tá? E o que eu quero discutir com vocês hoje é a parte que diz respeito mais especificamente ao modelo estrutural do sistema. Eu voltei aqui nesse ponto para a gente ter, só para a gente relembrar um pouquinho esse cenário aqui, e aí eu já vou seguir com algumas colocações mais específicas. Eu tinha colocado para vocês que a preocupação central do Bobbio era uma preocupação talvez aí mais dirigida ao cenário específico de uma leitura de coerência do sistema, né? A gente tinha falado que existiam sistemas dedutivos, indutivos e sistemas como coerência na leitura do Bobbio. Na verdade, se vocês quiserem uma leitura mais sólida sobre o sistema, eu recomendaria o sistema e estrutura sistema e estrutura no ordenamento jurídico, desculpe, sistema e estrutura no direito, do Lozano, que é um estudioso de Kelsen. Ele tem uma pesquisa de mais de uma década no assunto, bastante profunda. Foi publicada em 3 volumes, está traduzida para o português já, é uma ótima leitura. Eu acho que eu vou deixar um trechinho para vocês lerem agora, que a gente está na saída do Bobbio, né? Para vocês terem uma ideia dessas outras visões, eu acho particularmente aí visões um pouco mais completas do tema, né? E o que eu quero discutir com vocês, na realidade, parte um pouco dessa base da coerência e vai, de alguma maneira, falar um pouquinho sobre o significado dessa coerência. Então, a gente tinha colocado ali justamente essa concepção tripla que está aqui no comecinho desse slide, daí a gente tinha falado sobre laços normativos e lógicos do sistema, mencionando esse quadro aqui, né? Vai falar sobre a obrigação de não fazer, a não obrigação de não fazer, a não obrigação, não ser obrigado a, e aí faz a ligação entre contrariedade, subcontrariedade, subalternidade, contraditoriedade, né? Esses elementos eles vão ter importância agora no que a gente começa a analisar aqui o nosso modelo normativo, o nosso modelo de antinomias, né? Tem duas grandes preocupações que emergem dentro de um sistema de direito ou de um ordenamento jurídico no que diz respeito à questão da coerência. Esses dois elementos são justamente a questão das lacunas e das antinomias. Eu mencionei para vocês lá pelas tantas que na verdade, o que existe não é um conjunto propriamente de antinomias, mas de lacunas, né, segundo a informação do REC, uma observação bastante interessante e inteligente em sua medida. Ainda que pelo sentido lógico eu não creio que ela se sustente com muita solidez, tá? E o caso é o caso a gente dizer aqui de uma maneira talvez um pouco mais clara, talvez um pouco mais incisiva, que a maneira como as antinomias vão sendo construídas na realidade deriva desses cenários lógicos que nós temos, sendo que eles não são cenários lógicos simples. Em algumas das explorações que nós fizemos ao vivo, eu já cheguei a comentar com vocês que as normas nunca são assim tão implosivas e simples, já que elas têm, às vezes elas vão versar sobre mais de um tema, vão versar sobre mais de um conceito, e as contrariedades que vão aparecer, ou as contraditoriedades que vão aparecer, elas aparecem às vezes dentro de um pedacinho da norma, mas tem uma totalidade de informações ou elementos que não estão aí sendo considerados ou engajados no primeiro momento como sendo elementos passíveis dessa contradição. Então isso tem que ser levado em consideração também. Por enquanto vamos trabalhar com modelos simples. Depois que a gente terminar essa base teórica, eu vou começar a trabalhar alguns exemplos concretos com vocês para vocês verem como o incremento da complexidade pode ser trabalhado segundo essas racionalidades que estão presentes aqui e por que às vezes a gente tem aparência específica de não haver contradição ou de haver contradição normativa, tá? Bom, dentro desse contexto, o que a gente tem aqui então é justamente a ideia de contraditoriedades, contrariedades, subcontrariedades entre normas, tá? E a subalternidade ela é aqui, né? Ela trabalha um contexto de elementos que não nos importam tanto, né, no sentido específico das antinomias, tá? O que são antinomias em sentido formal, né? Uma antinomia ela aparece efetivamente quando duas normas, né,
entram em confronto por regulamentar, por estabelecer premissas, por estabelecer prescrições opostas para uma mesma condição temática, para o mesmo universo factual. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, eu tenho uma norma que me obriga a tomar apenas café e uma norma que não me obriga a tomar café. Percebe? Isso é uma contradição. Ou, Rafael, se você quiser tomar aqui dentro alguma coisa, você só pode tomar café e água. Aí vem uma outra norma que diz assim, não, é autorizado você, aqui dentro, tomar água e refrigerante. Percebe? Então, não, é proibido, só é autorizado tomar água e café. Daí vem uma outra norma que diz, não, só é autorizado tomar água e refrigerante. Essas duas normas estão entrando em choque, né? Em determinada medida que a gente tem uma antinomia parcial, né? Em determinada medida elas concordam, me autorizam a beber água, mas uma me autoriza a beber café e outra me autoriza a beber refrigerante, tá? Ou eu poderia dizer assim, olha, você está autorizado, você só pode tomar, é permitido você tomar apenas água e café. E aí vem uma norma que diz, é proibido tomar café e refrigerantes, qualquer coisa com cafeína. Percebam que existe aqui uma antinomia. Então, eu tenho uma permissão em um ponto e uma proibição em outro. E aí o sistema vai trabalhar para tentar justificar, reconstruir ou conciliar essas demandas opostas através de uma série de elementos internos. E esses elementos internos vão aparecer na cadeia estrutural do sistema. Tá? Então nós temos, em primeiro lugar, duas grandes possibilidades é, de antinomias, no sentido lógico. Então vamos recuar para o quadro e vamos trabalhar essas duas possibilidades de contrariedades e subcontrariedades. Então a gente pôs ali, para facilitar, a contrariedade. Ambos não podem ser verdadeiros, ainda que a veracidade de uma possa levar à dúvida no que concerne ao outro. Então, o que isso significa? Né? Você tem, por exemplo, então, uma obrigatoriedade, você é obrigado a tomar café, e você é obrigado a não tomar café. Tá? Vamos colocar aqui, olha, todo mundo que vier para cá tem obrigação de tomar suas refeições antes de entrar. Pronto. Né? Ah, não, não é, é obrigado a não tomar suas refeições porque as tomará aqui. Então, isso, e o que significa isso? Né? Isso significa basicamente que eu tenho aqui um contexto em que a contrariedade faz com que eu não consiga ter a conciliação dessas duas regras. E aí tem soluções possíveis que a gente já vai discutir, tá? Mas aqui eu tenho essa composição. Então a gente pôs ali justamente a obrigação ou a obrigação de não fazer, né? A contradição ela ingressa como um outro elemento, e esse outro elemento ele diz respeito mais especificamente àquilo que não pode ser nem verdadeiro nem falso. O que acontece aqui? Eu posso levar em consideração, só para vocês terem uma ideia, na contrariedade, que a minha obrigação seja verdadeira e daí a obrigação de não fazer vai ser falsa. Agora, se a minha obrigação for falsa, quer dizer, se eu não quis obrigar, a obrigação de não fazer ela pode não ser nem verdadeira nem falsa. Então eu digo, antes de vir trabalhar, assim, se a gente estivesse no presencial, antes de vir para a sala, você é obrigado a tomar café. E aí eu ponho essa outra norma, é obrigado a não tomar café antes de vir para cá. Quando eu digo essa obrigação de tomar café é falsa, tá? Ela é falsa. Eu não posso presumir nada sobre a obrigação de não tomar café. Tá? Agora percebam mas espera lá, como é o que você está dizendo? Né? Veja, toda vez que você coloca uma proposição qualquer, pode ser uma proposição prescritiva, descritiva, assim por diante, você pode acoplar à tua proposição um valor chamado valor verdade. Tá? Então, o que o Bobbio está construindo nessa passagem é o seguinte, se eu ponho uma prescrição, né? Se eu determino uma prescrição em meu estado mental, depois a gente vai discutir mais isso também, tá? Uma outra hora, um pouco mais para frente, lá em hermenêutica. Se eu ponho uma obrigação e determino que essa obrigação é verdadeira ou falsa, eu posso ter, a título conclusivo, no restante da minha cadeia de raciocínio, deduções que determinam se outras afirmações, se outras prescrições, nesse caso, são verdadeiras ou falsas. Tá? Então, se eu acoplo o valor verdade verdadeiro à obrigação de tomar café fora de sala, então eu já não posso dizer que a obrigação de não tomar café fora de sala seja verdadeira. Ela tem que obrigatoriamente ser falsa, porque as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Contudo, se eu digo que essa obrigação é falsa, a obrigação de não tomar café pode ser verdadeira, como pode ser falsa. Pode ser que eu não obrigue a pessoa a tomar café ali dentro. Pode ser que eu simplesmente diga, eu não quero obrigar lá fora, mas fica a critério, quer tomar, toma. Tá? Então seria mais ou menos essa ideia. No que diz respeito à contradição, nós vamos usar mais ou menos os mesmos princípios, vamos trabalhar, vamos operar mais ou menos os mesmos recortes, as mesmas leituras. Tá? Então eu vou dizer, não podem ser ambos verdadeiros, nem podem ser ambos falsos ali. O que significa isso?
né? A obrigação e a não obrigação, não obrigar, assim como a obrigação de não fazer ou a não obrigação de não fazer, não podem ser ao mesmo tempo verdadeiros ou não falsos. Ou eu obrigo ou eu não obrigo. Tá? Se eu digo é obrigatório tomar café, aqui dentro é obrigatório tomar pelo menos uma xícara de café, eu não posso dizer não é obrigatório tomar uma xícara de café ao mesmo tempo, mas se eu digo não é obrigatório, assim, se eu digo é falso que é obrigatório tomar café, também não posso dizer que não é obrigatório tomar café seja falso ao mesmo tempo. Um dos dois tem que ser necessariamente verdadeiro por uma implicação lógica. Mesma coisa quando eu digo, você é obrigado a não olhar para o lado. Né? Você não é obrigado a não olhar para o lado. Não tem importância. Das duas, uma. Ou é obrigado ou não é. Percebam, logicamente, ou é obrigado ou não é. Né? Você vem e me pergunta, Rafa, eu sou obrigado a fazer aqueles exercícios que você põe nos roteiros? Vou dizer, não, você não é obrigado a fazer. Né? Ou então daí você me diz, então eu não sou obrigado a fazer? Isso, exatamente, você não é. Ou então eu te digo, na verdade, não, é falso que você não é obrigado a fazer. O que você vai entender disso? Que você é obrigado. Né? Então não tem muito como você escapar da fórmula. Ou os dois são verdadeiros, perdão, ou os dois são verdadeiros ou os dois são falsos. Tá? Não tem muito escapatória. Tá? Não tem nenhuma escapatória, aliás. Tá? Tem duas outras relações que o Bob coloca, que são as relações de superimplicação e subimplicação. Essas relações elas dizem respeito à subalternidade, às subalternidades que você encontra no quadro lógico, né, basicamente, e as subcontrariedades. Então, nesses casos, não faz a menor diferença. Se eu digo, por exemplo, que eu sou obrigado a alguma coisa, por exemplo, voltando aqui no quadrinho só para a gente visualizar, né? Se eu digo, por exemplo, que eu sou obrigado a alguma coisa, mas não sou obrigado a não fazer alguma coisa, as duas não têm uma implicação mútua. Ou que eu sou obrigado a não fazer ou não obrigado a fazer, também não tem uma implicação mútua e eu não consigo deduzir uma da outra. Ou não obrigado a não fazer e não obrigado a fazer. Também ali fica inócuo, né, na realidade. É basicamente como se eu dissesse tanto faz como tanto fez para mim. Então essas três aqui não vão fazer diferença sob a perspectiva das antinomias, tá? O que faz diferença é contrariedade e contraditoriedade. O resto não faz diferença, ok? Então é da contrariedade e da contraditoriedade que podem surgir as antinomias, tá bom? Então lembrem só dessas duas estruturas que estão aqui em cima. Essa terceira pode deixar de lado que isso aqui não faz diferença em sentido lógico, mas essas duas fazem, tá bom? Bem, o que nós temos então agora no sentido específico das antinomias e da validade normativa que vai ser construída a partir delas? Veja, uma antinomia ela tem como características centrais atacar, digamos assim, uma certa margem, um certo universo temático. Então aqui eu estou usando exemplos bobos, estou falando aqui sobre o café, etc, etc. Eu vou usar um exemplo lá que o Bob usa, né? Na realidade, tirando esse exemplo do Alf Ross, que é particularmente um dos meus favoritos, por ser um dos realistas escandinavos, que é um movimento que eu gosto muito. Ele vai dizer assim, pensa no exemplo que o Alf Ross dá. Eu posso ter nesse sentido antinomias totais ou parciais. Né? Como assim? A antinomia total, ela vai pegar a totalidade de uma norma e vai encontrar o contraste direto e imediato da totalidade dessa norma. É isso que a gente está discutindo até agora. Tá? Eu posso dizer, por exemplo, olha, é obrigatório, se você entrou nessa tabacaria, é obrigatório fumar charutos e cigarros aqui dentro. Se você não for fazer isso, não quero você aqui. Tá? Então é obrigatório. Aí eu posso colocar uma norma contrária. Olha, não é obrigatório fumar charutos e cigarros. Pronto, né? Então você basicamente criou uma antinomia que opera na totalidade da norma. Ela recobre todo o conteúdo, certo? Agora eu posso dizer assim, olha, você é obrigado a fumar cachimbos ou charutos, né? Agora eu posso dizer para você também, então entre as 5 e as 7 você é obrigado a fumar ou cachimbos ou charutos. E aí eu ponho uma outra norma que diz assim, não, nesse horário você é proibido de fumar charutos ou cigarros. Tá? Então a proibição do cigarro ela não afeta em nada a primeira norma, mas a proibição do charuto afeta, porque eu tinha acabado de colocar que existe uma obrigação de fumar ali cachimbo e charuto. Né? Aliás, não vou nem colocar como obrigatório fumar cachimbos ou charutos, mas obrigatório fumar cachimbos e charutos. Percebe? E aí eu proíbo logo em seguida. Não, agora é proibido fumar charutos e cigarros nesse mesmo horário. Então, é obrigatório fumar cachimbo e charuto, proibido fumar charuto e cigarro. Percebam que pro charuto houve uma antinomia, para cigarro e cachimbo não.
Isso é uma antinomia parcial, em que você pega parte do conteúdo normativo. Essa essa é mais comum do que a antinomia total-total, porque geralmente as normas trabalham vários temas e elas têm um grau de complexidade tão extenso que literalmente traz uma dificuldade à tona, qual seja a de que você vai ter determinadas fissuras por conta do nível de complexidade, por conta dos entraves temáticos que você vai criando dentro desse corpo antinômico. Essa realidade ela te permite entender basicamente duas grandes questões. A primeira delas, a ideia, a prospecção da validade da norma, ela pode se dar num primeiro momento por meio do alinhamento das questões dos pontos de uma determinada norma que não ingressam no conteúdo antinômico. Tá? Esses são válidos. O que vai ter dificuldade em termos de validação é justamente o ponto que está em confrontação. No caso do nosso último exemplo, charutos. Né? Então, eu tenho que escolher. É obrigatório, é proibido? O que é que eu faço? Né? Tem situações, daí como é que você vai explorar a validade? Você vai ter que ver que decisão o julgador vai tomar para tentar resolver a antinomia. E o julgador ele tem quatro opções. Ou ele tenta validar as duas normas, ou ele valida uma em detrimento da outra, ou a outra em detrimento da uma, ou então ele invalida as duas. Tá? Geralmente, os julgadores vão preferir ou vão tender a preferir a validação de ambas, se possível. Tá? Nesse caso, obrigatório fumar charuto, proibido fumar charuto, não é possível. Ele vai ter que escolher uma das duas. Ou proíbe naquele horário, ou obriga naquele horário. Tá? Ele não vai ter ou um ou outro. Ele pode invalidar as duas? Pode, só que aí o que ele está querendo dizer com isso? Olha, já que você está aqui confuso com relação ao teu ordenamento, eu abro a possibilidade da pessoa fumar ou não fumar ou não fumar. Não é nem obrigada, nem proibida. Pronto, acabou-se. Percebe? Se é esse o caso, então das 4 saídas eu tenho 3 aqui. Tá? A preferida, que poderia ser ativar e acionar a norma, ambas as normas no caso, né, permitindo que ambas as normas tivessem o máximo de alcance, não vai ser possível aqui. Tá? Mas dá para você compor nesse sentido. Então, aí existe um jeito de você convalidar os conteúdos e tentar manter esses conteúdos dentro de uma racionalidade, equilibrados e válidos, né? Equilibrados e presentes dentro do sistema, equilibrados e gerando efeitos e assim por diante. Tem uma outra questão que tem que ser levada em consideração. Tá? Para que haja essa validação, existem escalas de solução. Né? Aqui a gente está apresentando uma escala de solução que prescinde de critérios internos do sistema e lança esses critérios para o universo específico das decisões judiciais. O caso é que nós temos que levar em consideração que existem modelos e modelos de antinomias. Existem algumas antinomias que são chamadas próprias. Essas antinomias são antinomias que emergem, de fato, dentro de um ordenamento jurídico, e elas não trazem condições de solução a priorística, uma solução que já esteja dada pelo próprio sistema, pelo próprio ordenamento. Nesses casos, nós temos as chamadas antinomias próprias. As impróprias são aquelas que têm também são chamadas de aparentes, são aquelas que têm a aparência de antinomia, mas em uma exploração mais cuidadosa, se resolvem só pela leitura das estratégias e critérios internos de produção do sistema. E aí nós vamos ter que discutir que critérios são esses, e a gente chega ao âmbito das normas secundárias. Tá? Em alguns lugares, em alguns dos grupos, eu já expliquei o que são normas secundárias. A norma secundária ela não tem uma definição só, ela tem mais de uma definição. Tá? Veja, uma norma secundária é uma norma que é considerada dentro de um sistema como uma norma capaz de oferecer suporte organizacional e coerente para as normas do sistema. Vamos colocar da seguinte maneira. O sistema ele é repleto, ele está coalhado de normas que nós chamamos normas primárias. Essas normas primárias, elas incidem diretamente sobre fatos ou comportamentos, e a incidência delas, portanto, legisla sobre esses fatos ou comportamentos. Quando eu te digo é proibido tomar café, ou é obrigatório comer comidas saudáveis, ou é proibido comer massas, ou quando eu te digo é proibido sair, quando eu te digo, né, é obrigatório permanecer em casa, isso tudo diz respeito a regramentos, regulamentações que afetam diretamente a conduta humana. Ali eu estou estabelecendo as condutas que eu desejo e estou estabelecendo como resposta a essas condutas que desejo, como um reforço, aquilo que eu chamo de violação de conduta. Certo? O esquema da violação de conduta, ele atende dessa maneira, ele explora dessa maneira aquilo que nós vamos compreender como um contato imediato com a condução e o comportamento de uma determinada coletividade.
Isso são as regras primárias. Todos os sistemas, não importa o quão arcaicos, não é arcaico num sentido pejorativo, mas o quão primordiais nesse sentido, né, quão ligados a princípios eles são ou quão avançados eles são, têm normas primárias. O nosso sistema é repleto de normas primárias. Normas que determinam indenização por dano patrimonial, norma que pune homicídio, norma que pune furto, norma que determina fato gerador para cobrança de imposto. Tudo isso, a cobrança de imposto ainda vou deixar em dúvida aqui, vou deixar separadinho, mas ah, normas que determinam como você funda uma empresa, normas que determinam a negociação de ações no mercado de ações, normas, enfim, né, normas que determinam regulamentação de práticas em direito ambiental, né, tudo isso são normas primárias, elas regulam o nosso comportamento diretamente. Tá? Agora, atrás dessas normas, existem essas outras que nós chamamos de normas estruturantes do sistema. O que são normas estruturantes do sistema? Normas estruturantes do sistema são as normas que pegam essa coleção de normas primárias e começam a encaixar essas normas em determinados lugares, explicando quais posições assumem numa cadeia hierárquica e como elas se relacionam umas com as outras. Tá? Então, o que acontece, por exemplo, no caso de eu acionar normas muito distintas? Essas normas de acionamento distinto, quais vão ter primazia, quais vão ser deixadas de lado? Dá para aplicar as duas ou não dá para aplicar nenhuma? O que eu faço? Tá? Essa é a grande pergunta que eu tenho para vocês aí. Bem, o que acontece nesse sentido? Né? Essas normas estruturantes, elas não afetam, elas não atendem diretamente ao comportamento do cidadão e não estão necessariamente diretamente ligadas àquilo que nós podemos entender como uma conduta, uma violação de conduta em estado primário. Ao contrário, essas normas têm como interesse, como fundamento, atacar a conduta específica de autoridades que estejam fiscalizando, julgando e observando o investimento direto dos indivíduos sobre essas condutas. Significa dizer, portanto, quando alguém viola uma conduta, uma autoridade pública é acionada, não precisa ser só uma, tá? Aqui é só a título didático, mas uma autoridade pública é acionada e ela passa a ter que aplicar uma sanção determinada. Essa norma que determina a aplicação da sanção é uma norma secundária. Tá? Aqui eu estou dando para vocês a leitura kelseniana. Né? O Kelsen alega, ele afirma, que uma norma secundária tem como dever a imposição de uma conduta procedimental sobre uma autoridade pública em resposta à determinação de uma conduta seguida ou uma violação de conduta. Tá? Então, é basicamente, na cabeça do Kelsen, por exemplo, a conduta em si, dentro de uma norma jurídica, ela é a norma primária. A sanção ficcionalmente acoplada é aquilo que ele chama de norma secundária. Ok? Isso porque o Kelsen, como diz o John Finnis, eu comentei isso com vocês, insisti bastante nesse ponto, porque nós vamos ter que rediscutir isso lá na frente, ele está mais ligado ao universo dessa determinação das condutas, da declaração das condutas interessantes ao direito e de como essas condutas vão ser retrabalhadas, como você vai trabalhar a violação dessas condutas, como você vai trabalhar o circuito das relações que estão aí encaixadas nessas condutas. Tá bom? Bem, o que vai acontecer na sequência? Não é essa a única definição possível de norma secundária. Uma norma secundária, ela também pode ter um outro sentido, qual seja o sentido de um conjunto de normas de hierarquia superior dentro de um ordenamento jurídico que estabelecem pontos específicos de relação entre normas, inclusive entre normas diferentes que determinam, que se depositam sobre a mesma conduta. Então, como funciona isso? A norma secundária, na visão hartiana, por exemplo, ela vai ser uma força determinante no sentido específico de dizer, quando, por exemplo, você tem uma norma que é retrabalhada, né, que é reconstituída por uma segunda norma que vem a substitui ou a reformula, essa segunda norma ela é o produto, ela é o elemento de transição ou câmbio daquela primeira norma. Então, existe um tipo de norma chamado norma de câmbio. Tá? Essas normas de câmbio, elas são as normas que determinam como você faz a transição de uma norma mais velha para uma norma mais nova. Então, elas vão determinar não só que a norma mais nova passa a valer, mas também vão determinar todos os procedimentos jurídicos necessários para que haja transição da norma A, mais velha, para a norma B, mais nova.
Então, um regime, por exemplo, quando a gente vê reforma da Previdência, né? Então, a norma que determina com que idade, com que período de trabalho, com que tempo de contribuição, perdão, você pode se aposentar. Então, norma, tempo de trabalho, tempo de contribuição. Quando a mudança, quando acontece uma norma, quando vem uma norma para mudar os critérios, essa nova norma tem que seguir uma série de trâmites legislativos. Ela tem que ser aprovada no Congresso, tem a proposta, tem que passar por comissões de estudo e assim por diante. Isso tudo são normas secundárias. Como isso vai ser feito? Então, uma pessoa está perto de se aposentar, então eu quero colocar ali um período de carência para transição, para que as pessoas que estão perto de se aposentar, mas não se aposentaram ainda, possam se aposentar com um valor proporcionalmente inferior ali, dependendo do tempo. Isso é uma norma de transição, eu posso colocá-la? Posso, ela também vai ser, de certa maneira, uma norma de câmbio, portanto, uma norma secundária. Tá? Eu tenho outras normas também, né? Tenho tantas outras normas que podem ser, por tantos outros universos normativos, como a gente vai ver no Hart, que podem afetar também essa relação. Uma norma de adjudicação, por exemplo, né? Então, normas que, quando ligadas ou quando determinadas sobre fatos, elas podem se reunir e podem começar a atuar sobre esses mesmos fatos ou eventos, às vezes demonstrando ou acenando contraditoriedades ou contrariedades. Essas normas elas também podem ser regulamentadas em suas aplicações, por exemplo. Né? E aí você vai ter também uma série de critérios ali. Né? Então vocês têm a questão da transição, vocês têm a questão da adjudicação, existem normas que determinam critérios de especialidade para a aplicação de tantas outras, existem normas que determinam hierarquia e assim por diante. Tá? Isso tudo a gente vai ver com mais detalhes no Hart, mas isso é só para vocês saberem, né? É, como opera, digamos assim, ou como operam, digamos assim, esses conceitos distintos de norma secundária por enquanto. Isso a gente vai ver daqui 1 ou 2 semanas no máximo. Tá? Semana que vem, mais tarde na outra, a gente já vai recuperar esse tema. Veja, o âmbito específico que vai falar sobre essa determinação da estrutura de norma primária e secundária, ele cria para nós 3 critérios diferentes, 3 grandes critérios capazes, digamos assim, de engendrar e alimentar essa máquina. Tá? E que, portanto, vão tentar resolver o problema das antinomias. Caiu num desses 3, nós temos antinomias aparentes ou impróprias, porque elas já estão resolvidas por mecanismos sistêmicos que só precisam ser aplicados com uma lógica adequada e coerente, de modo que eles possam operacionalizar e movimentar a máquina da forma correta. Os nossos critérios centrais são 3, tá, que eu vou abordar aqui. Então, a hierarquia, a especialidade e a temporalidade. A hierarquia determina que a norma de hierarquia superior sempre tem primazia em relação à de hierarquia inferior. A Constituição, por exemplo, se houver um confronto entre uma regra e uma norma constitucional, a norma constitucional sempre vence, porque ela é superior. Né? Se houver, por exemplo, isso é uma coisa interessante, a gente estava aqui, a Mili estava fazendo um estudo de caso esses dias com relação ao direito tributário, e ela estava analisando o caso e falou, olha, tem uma portaria específica aqui que saiu, e que uma portariazinha bem específica, bem, né, então assim, tecnicamente pelo critério de especialidade, mas ela modificava alguns elementos de cobrança de tributos para importações. Tá? Então, eu importei um objeto. O objeto, ele permite-se que esse objeto, segundo essa determinação, permite-se que esse objeto é, é, leve, que seja feita a cobrança de até 60% ou de 60% a título de imposto, tarifas, taxas, do valor desse objeto. Né? Então, pense no encarecimento que isso gera. Dentro disso, tem uma norma ainda mais específica que diz o seguinte, só para vocês terem o exemplo aqui da especificidade. Né? Tem uma norma ainda mais específica que diz o seguinte, que se for remédio, se for medicamento para uso pessoal, é isento, não pode cobrar. Tá? Mas nesse caso, ali, essa cobrança de 60% poderia ser feita, 60% do valor do objeto importado poderia ser feita. O problema é que existem decretos anteriores que limitam a cobrança. Né? Eles falam que a cobrança não pode passar de um determinado volume, e mais do que isso, existe um limite mínimo, um piso de valores para a cobrança dessa taxa. Né? Então, existem aqui contradições. Então, se uma pessoa vai cobrar, por exemplo, alegando que só essa portaria permite a cobrança dessa taxa de 60%, está ignorando uma norma de hierarquia superior que é esse decreto. Tá? Critério de especialidade. A pessoa está fazendo importação, 60% de taxa, exceto no caso de medicamentos, quer dizer, no universo de toda a coleção de objetos passíveis de importação, tem um que é o medicamento que seja para uso pessoal, veja que é bem específico, esse pode ser isento. Tá? Só que tem outras questões também, não é tão simples assim, tá? Só estou falando dessa normazinha aqui, que é sobre a qual incide, a gente tem uma série de considerações que tem que ser feitas.
Então aí vocês têm hierarquia, a norma superior se sobrepõe à inferior e a especialidade, a mais específica, se sobrepõe à mais ampla. Tá? E quando você tem um critério de temporalidade, né, o que isso significa? Sempre a norma posterior se derroga ou se sobrepõe à norma anterior. A norma posterior derroga a norma anterior. Esse é o princípio. Né? Tem diferenças? Tem no sentido específico da modalização das aplicações. Né? Processo penal nem sempre vai acontecer assim. Se você tem uma ação judicial que já está correndo e o regime anterior é mais benéfico para o acusado, a norma posterior, nesse caso, não vai derrogar a anterior, mas veja que é bem específico nesse caso. Né? Então, existe aqui um critério de especialidade. Né? Mas por via de regra, a hierarquia superior sempre sobre a hierarquia inferior, o mais específico sempre se sobrepõe ao mais amplo e aquilo que vem depois sempre se sobrepõe àquilo que veio antes. Tá? Eu comentei com vocês e fiz esse exercício rápido, só para vocês terem o conceito e entenderem o que significa repristinação, e entenderem o que isso significa no nosso ordenamento. A repristinação ela funciona assim: se uma norma A é revogada por uma norma B e uma norma C revoga a B, então será que a A volta a vigorar pela revogação da B? Isso só seria verdade, só volta a operar, só volta a ter validade com a revogação pura e simples da B, em quaisquer ordenamentos jurídicos, se eles aceitarem isso que se chama de efeito repristinatório, que vai fazer com que passe a valer repristina, ou seja, torna pristino novamente, pristina novamente aquela primeira regra lá e faz com que ela passe a ter validade novamente. Não acontece, no nosso sistema não acontece naturalmente, a repristinação pode existir, desde que a norma C declare, quando revoga a B, que ela quer que a repristinação aconteça. Não havendo declaração, não repristina. E aí, B revogada, A não existe mais, e daí tem que fazer outra coisa se você quiser regular aquela situação. Tá? Aquele campo de eventos, de fatos, de comportamentos e por aí vai. Beleza? Então, esse é o universo que nós temos aí estruturalmente colocado na ideia de antinomias. Tá? As antinomias sempre por contrariedades ou contraditoriedades. As antinomias podem emergir ali nesse sentido como elementos de validação em antinomias totais, totais ou parciais. Existem antinomias próprias e impróprias, sendo as próprias as que não encontram solução nos critérios pré-estabelecidos pelo sistema, as impróprias aquelas que encontram depois de uma análise que passe dessa superfície, dessa aparência. E daí nós temos os critérios que são estabelecidos a partir da concepção de regras secundárias, normas secundárias. Critérios esses: hierarquia, especialidade, temporalidade. Fechou? Esses são os elementos que vocês precisam conhecer aí em linhas gerais. Esses elementos são bem importantes, mas esses princípios todos, eles viram segunda pele quando você está operando o direito. Fica ficando bem fácil de reconhecer. Quando você nota, você nem está mais pensando formalmente nisso, você já está com isso entranhado em você. É bem tranquilo, na verdade, até porque o próprio conteúdo mostra o sentido que isso tem. O conteúdo normativo já mostra o sentido que isso tem. Tá? Então, no âmbito específico de lacunas em interpretação, o que acontece? Ao lado das antinomias tem esse segundo problema, que é o problema das lacunas. O que é um problema de lacunas? Às vezes, um ordenamento jurídico, em toda a sua extensão, não vai dar conta de antever todos os problemas que ele vai necessariamente ter que encarar. O que significa, portanto, que você vai ficar com um buraco na regulamentação. Veja, quando você não regulamenta, teoricamente, as pessoas elas vão fazendo, elas vão trabalhando no ramo não regulamentado da forma como elas pretendem, da forma como elas ensejam de maneira mais correta. Tá? Isso nem sempre é benéfico, porque às vezes você vai ter efeitos reversos em relação a coisas que você legislou, e às vezes você vai ter espaço para inserção, para inseminação de comportamentos indesejados. Então, isso não é uma coisa legal, né? Isso não é uma coisa boa. Né? Eu posso falar, por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, sobre circunstâncias que passam a ser legisladas, mas que antes não eram. Ali havia lacuna e muito espaço cinzento. Vocês mesmos levantaram a lebre da lei do stalking esses dias aí. Muito embora essas condutas pudessem ser encaixadas em outros tipos penais, não integralmente elas seriam atendidas e alguma parte de comportamento escapava por entre os dedos. Né? E muitas vezes você tinha, alguns dos colegas inclusive mencionaram, né, fazendo um trabalho mais próximo no que diz respeito a delegacias e assim por diante, mencionaram que você tinha que fazer encaixes e adaptações de tipificação que nem sempre ofereciam uma proteção adequada à vítima. Então, a pessoa está lá seguindo na rua, aí você vai encaixar em outras coisas. Né? Você vai encaixar em algum tipo de comportamento assedioso, vai encaixar em
qualquer coisa do gênero aí para você tentar, de alguma maneira, reter, conter o comportamento. Só que a gente sabe que não funcionava, então agora tem uma legislação para isso, né? A lacuna, quando ela aparece, ela é resultado dessa qualidade que a gente chama de qualidade a priorística do sistema de direito. Isso a gente vai ver com mais detalhes em Kant, quando a gente começa a estudar juízos a priori, né? O a priori, nesse caso, ele não é exatamente o a priori kantiano, porque o a priori kantiano diz respeito a uma qualidade racional que parte de certos postulados, né? Então, são coisas que você não precisa pensar e são coisas que você não precisa necessariamente acionar através da tua percepção. Eles aparecem para você e são despojados, são posicionados para você, né? Já na tua consciência não tem outras conclusões lógicas que sejam possíveis, né, ali. Eles simplesmente emergem como juízos que prescindem, como se diz, prescindem da experiência, né? Prescindem da reflexão imediata da experiência, da reflexão mediada e da experiência. Aqui, o a priori, ele mostra para nós que dentro da realidade jurídica o sistema é força definidora dos acontecimentos e dos elementos que interessam ao direito. E por conta desse interesse maior, nós também passamos a considerar nesse sentido que o sistema tem essa qualidade de ser uma antecipação conceitual de eventos que vão acontecer depois. Então, quando a gente fala a priori no direito, é isso que a gente quer dizer. Quando a gente está tentando antever conceitualmente ou sistemicamente elementos ou situações que vão vir a acontecer depois. Quando uma norma, por exemplo, determina a proibição de vazamento de informações por um controlador de dados, nós imediatamente passamos à compreensão de que esse vazamento de informações foi antevisto e existe uma norma a priori para regulação. Isso é a via de regra, aliás, né? Nós só vamos trabalhar geralmente nós vamos trabalhar basicamente com realidades, vamos implicar juridicamente realidades a partir do momento em que existe uma norma anterior que permita fazer esse encaixe. A gente não vai criar conceitos, institutos jurídicos de oportunidade, isso não existe, tá? Tem sempre que existir previamente inscrito na lei. Se não existia, é injusto, a pessoa não tinha condições de antever, e além de não haver condições de antevisão, os acidentes que isso acaba criando são muito intensos, muito complicados, né? As injustiças são muito complicadas. Então tem sempre que ter isso antes, tem sempre que ter essa carga de antecipação, tá? Veja, o âmbito específico que essas lacunas propõem, que essas lacunas interpõem, é representado, na realidade, por uma demanda, uma necessidade que vai cair no colo do legislador. Tecnicamente, uma lacuna deveria ser resolvida pelo legislador. Aqui eu vou me servir imediata e diretamente do Kelsen. O que ele fala sobre isso? Ele vai dizer assim, olha, existe na base de todo sistema de direito, né, principalmente daqueles, lógico, né, todo sistema de direito que opera por meio de uma premissa democrática e, portanto, de uma premissa de racionalização das práticas jurídicas e, portanto, de operacionalidade científica dessas práticas, existe uma necessária tripartição de poderes, ou uma necessária partição de poderes, se preferirem. Ele fala de tripartição porque é a experiência que ele tem, né? E essa partição de poderes vai dizer que legislar fica de um lado, julgar de outro e executar em um terceiro lugar. Fala, fora dessa esfera não existe qualquer possibilidade de se discutir uma teoria do direito ou uma ciência do direito. Porque se você junta esses poderes, todos eles concentrados na mão de uma pessoa, ou se você coloca um executivo, por exemplo, que queira fazer deliberações a respeito desses poderes, esse executivo ele vai ter, evidentemente, tanta força que não fará para ele diferença discutir em termos racionais as decisões que vai tomar. Basta ele decidir o que prefere, o que lhe é mais cômodo, o que lhe é mais interessante, acabou-se. Né? Então tem que haver essa tripartição. Por que eu coloco isso? Porque se ela tem que existir, é necessário respeitá-la, e a preocupação com o respeito a essa tripartição é essencial para a manutenção e para o sustento de todo o direito. Graças a isso, o Kelsen vai dizer assim, olha, apareceu lacuna, a via natural é remeter ao legislador e pedir que o legislador repare. Né? A ideia é que o legislador encampe o problema e ele mesmo apresente uma solução. Isso acontece sempre? Não, é claro que não, é muito complicado fazer isso. Pensa, a gente está numa realidade que a gente já tem mais de 5.000 leis há muito tempo aqui no Brasil. Você imagine o que significa você mapear todas as situações de lacuna que sobraram com base nessa montoeira de leis, todas as situações materiais que ainda não foram reguladas, ou que aparecem como princípios ou solicitações novas, e que de alguma maneira não vem horizonte, não vem planificação no horizonte de sistemas jurídicos, né, no horizonte jurídico sistêmico. Cara, é difícil pra caramba você antever tudo. Né? Então, numa situação dessas, o que você faz? Sabendo que há uma lacuna, você remete para o legislador arruma. Mas na hora de resolver o problema, se de repente aparece uma demanda e não tem lei, e a pessoa está solicitando uma solução a respeito disso, o juiz tem que dar uma decisão, ele não pode deixar de tutelar porque não existe lei, não pode sentar e esperar o poder legislativo dar a solução.
Não tem como, é impossível, isso é inviável. Então, ele mesmo vai promover um processo de criação de um regime restrito às partes, e esse regime vai operar até o momento em que uma nova lei surja, né? Lógico, isso vai operar, digamos assim, ali dentro daquela decisão. Isso não significa que, se um novo regime jurídico, uma nova legislação surgir, aquela decisão tem que ser reformada. Não é o caso, tá? Até porque ela cria, digamos assim, coisa julgada, e para haver segurança para as partes, ela é permanente. Só que a partir dali eu posso criar outras legislações que passem a regular situações posteriores de outra forma, tá? Aí vocês me perguntam assim, tá, mas isso não. Então o juiz não está inventando leis? O juiz não está invadindo o espaço do legislador nesse sentido? E o Kelsen vai dizer assim, olha, até poderia ser esse o caso, porque a mentalidade para a criação dessa determinação de conduta é mais ou menos a mesma, só que não se trata de uma invasão, porque aqui nesse lugar existem duas forças em ação. Lá, quando o legislador monta a norma, ele está apresentando algo, ele está apresentando aquilo que chamaram em algum momento de mens legislatórios, né? A vontade do legislador, a intenção do legislador. A intenção dele ela é mais livre, ela é mais maleável que a intenção do juiz. O Kelsen ainda usa essa questão da vontade. Os realistas escandinavos vão questionar fortemente esse conceito, e eu concordo com eles, né? Legislador não tem vontade, o legislador atende a demandas. Estado não tem vontade, Estado atende a demandas, né? Pessoa jurídica não tem vontade, né? Por exemplo, uma empresa, ela não tem vontade, ela tem interesses, né? Então, é bem diferente do que o Kelsen colocou, mas aqui serve aos seus propósitos. O legislador, quando ele vai gerar a norma, ele tem liberdade dentro do campo que foi estruturado para ele pelas demais normas jurídicas da coerência sistêmica, para estabelecer o que ele deseja estabelecer. Ele, inclusive, pode mexer em outras normas, desde que elas permitam essa maleabilidade e pertençam ao seu âmbito de competência. Ele pode mexer nelas e reconstituí-las de modo a acomodar uma intencionalidade mais ampla, uma intencionalidade distinta dentro de uma determinada esfera de preocupações, não tem problema. Agora, o que acontece? O juiz ele não tem essa maleabilidade. O julgador, quando ele está operando dentro do plano específico da aplicação da norma, ele tem que respeitar toda a cadeia sistêmica, e, sem poder mexer nessa cadeia, ele necessariamente tem que gerar uma acomodação que não vá ferir outras normas. Então, para manter a coerência, ele está num gargalo, num universo muito restrito de interpretações. E esse universo muito restrito faz, portanto, com que as forças que ele emprega sejam muito mais limitadas. Em outras palavras, enquanto o legislador promove uma tentativa de costura coerente e sistêmica dessa nova norma, o julgador, perdão, quando ele vai criar esse novo regime, essa nova regulamentação para aquele caso específico, em primeiro lugar ele está interpretando um corpo de normas e está, em primeiro lugar, tentando achar soluções que já estejam traçadas por uma coerência do sistema. Então, a dizer, olha, eu não tenho uma legislação sobre esse pedacinho, mas os outros pedaços próximos ou paralelos, que intenção eles geram? E se essa intenção pode ser aplicada aqui, como é que eu posso adaptar essas mesmas estruturas para esse campo, para esse universo? Tá? Então, tem esse primeiro momento, né? O legislador ele é um criador de linguagem. O jurista, o juiz, perdão, o juiz ou o julgador, ele é, antes de tudo, um intérprete, apenas depois uma força criadora. Tem um segundo elemento. O que o legislador cria, ele é amplo. Ele tem um ataque para um grupo comunitário inteiro ou para a comunidade inteira. O que o juiz cria é só interpartes, tá? Resguardadas algumas exceções que não vem ao caso aduzir agora e que pertencem só à esfera privilegiada de alguns tribunais, tá? Mas, em geral, ele está trabalhando em interpartes, ele está trabalhando para as partes envolvidas diretamente naquele caso. Ou seja, as pessoas que vão ser influenciadas estão necessariamente ligadas a certos fatos, a certas condições de vida, a certas preocupações específicas que dizem respeito à estrutura do direito, tá? Então, não tem muita escapatória. Há duas grandes distinções, e guardem bem isso, portanto. Primeira dessas grandes distinções diz respeito, mais especificamente, à coleção de elementos de interpretação da qual o julgador precisa se servir, né, a coleção da qual ele precisa se servir, e o segundo diz respeito a essa limitação às partes desse regime que ele está impondo. Tá? Então, ele tem uma concretude maior, uma especialidade muito maior. Né? Veja, quando o legislador vai fazer construir a norma, evidentemente ele tem um acesso diferente à questão da integridade sistêmica. O julgador tende a guardá-la e tenta manter essa integridade e essa coerência do sistema dentro de uma rede de interpretações que vão operar por certos princípios que estão dados na Lei de Introdução às Normas do direito brasileiro. Né? E ali nós vamos ver lá, então, os critérios de analogia,
a leitura, a possibilidade da leitura de então a analogia ela vai olhar para instrumentos análogos dentro do próprio direito, dentro do próprio ordenamento, e vai tentar usar esses elementos para resolver o problema, costumes, né, alguns princípios que podem servir ali, podem aparelhar em alguma medida as decisões judiciais, a jurisprudência anterior, aquilo que nós estudamos em fontes agora reaparece como um conjunto de elementos restritivos da coleção de interpretação específica no âmbito do direito, tá? Então, o alcance da interpretação ele é limitado e ele tem certas formações criteriológicas. Se eu for falar, por exemplo, de uma teoria da interpretação, essa teoria da interpretação ela me permite, por exemplo, ter olhares dirigidos, alguns dos quais já foram abandonados, outros que de alguma maneira são operacionalizados. Eu não vou falar dessas teorias agora. Tá? Eu vou falar logo na sequência, na semana que vem, quando eu falar de Kelsen. Aí eu vou comentar algumas das estratégias de interpretação que podem ser utilizadas, diferenciando-as daquilo que nós chamamos de hermenêutica jurídica, que não é teoria da interpretação. É só porque ela usa muito a interpretação, as pessoas confundem, mas a hermenêutica jurídica ela é um estado compreensivo da linguagem, é diferente, tá? Interpretação não é compreensão da linguagem, ela é bem mais específica, é um tipo muito especializado de compreensão da linguagem, tá? E dentro desse contexto específico, a gente tem, portanto, um campo amplo de discussão, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, a interpretação ela poderia trabalhar vários critérios, muitos dos quais já caíram. Então, um critério que a gente chama de critério gramatical, que vai trabalhar a estrutura propriamente dita de um conjunto de normas. A gente pode trabalhar mens legis, né, ou seja, ou mens legis, a intenção que está na própria lei, a mens legislatoris ou mens legislatoris, né, que vai trabalhar a intencionalidade, a vontade do legislador. A gente pode trabalhar fazer interpretações de fundo psicológico para tentar entender qual era a ambiência psíquica de determinado momento para poder estabelecer o que aquela norma desejava ou como resolver aquela lacuna de acordo com o perfil normativo que está instituído em determinadas relações. A gente pode falar sobre uma interpretação literal do texto, que daí restringe, torna mais difícil a solução das lacunas se não houver uma norma que traga pelo menos um insumo, uma alimentação que dê liberdade para a sua determinação. Tem várias saídas que a gente pode adotar. Interpretações sistêmicas, que são aquelas que geralmente são utilizadas para tentar resolver lacunas, em primeiro lugar. Como assim interpretação sistêmica? A interpretação sistêmica ela tenta estabelecer uma solução que seja coerente com o resto do sistema. Tá? Então, a analogia, por exemplo, é uma estratégia de interpretação sistêmica. Isso tudo eu vou deixar para vocês em momento oportuno, tá? Mas agora não, na semana que vem eu vou falar um pouco disso. Quando eu voltar em hermenêutica para fazer algumas diferenciações, eu vou voltar a tocar no assunto, tá? Então, seria mais ou menos essa a ideia. O contexto específico de formação dessas lacunas traz à tona um elemento interessante. Vocês devem ter visto agora que na parte final dessa fala, eu comentei com vocês ali, eu posso interpretar gramaticalmente uma norma. Daí vocês vão me perguntar, como é que eu vou interpretar a linguagem de uma norma que não existe se é uma lacuna? Né? Interpreto aquilo que está nos rebordos e tento trazer os elementos linguísticos para dentro da lacuna que eu pretendo resolver. Por que isso traz à tona um elemento interessante, um tema interessante? Porque quando eu falo sobre a lacuna, na mentalidade kelseniana e na mentalidade juspositivista geral, ali eu tenho a única oportunidade em que o juiz vai efetivamente se permitir criar alguma coisa. A única oportunidade. Tá? O problema disso tudo é que, diante dessa única oportunidade de criação, eu sei também que o cenário gerado para o juiz vai deixar muitas dúvidas e muitos espaços vazios no entorno. Como assim, Rafael? O Kelsen ele tinha essa mentalidade, ele dizia que é só na lacuna que você pode interpretar. Né? Que você vai usar a interpretação para poder criar uma energia suficiente para tapar essa lacuna, e daí você vai usar esses critérios diferentes de satisfação ou supressão dessa lacuna. Essa era a preocupação do Kelsen. Tinha um segundo caso em que você poderia utilizar a interpretação, que era justamente o caso de obscuridade da norma, que é basicamente uma lacuna, só que é um outro tipo de lacuna, né? Uma lacuna não intencional. Tá? Então, diante das lacunas intencionais, eu posso usar interpretações para sufragar essas lacunas. Diante das não intencionais, então, são basicamente geradas porque a norma entra num estado de fragilidade compreensiva, eu posso tentar explorar, através da interpretação, soluções viáveis ou possíveis. Nesse segundo caso, o Kelsen ainda vai dizer assim, só nas situações de obscuridade do significado da norma, posso falar sobre isso. Se não houver obscuridade, não há interpretação, na clareza cessa a interpretação da norma.
Os linguistas posteriores a ele vão discordar disso, eles vão dizer que onde quer que haja linguagem há uma forma de interpretação. O próprio Hart vai dizer assim, todas as vezes em que eu coloco, posiciono normas dentro de um ordenamento, eu estou presumindo que essa linguagem ordenadora está bebendo de fontes externas e está trazendo elementos linguísticos externos para dentro do sistema. O que significa dizer que existe uma maleabilidade de significação mínima em toda norma, ou seja, em toda norma vai haver alguma duvidazinha, alguma obscuridadezinha a respeito de significados. Isso nós chamamos de, o Hart vai chamar mais especificamente de textura aberta da linguagem, para dizer que sempre existe um pouquinho de obscuridade, por isso sempre existe um mínimo de interpretação. Pensadores posteriores vão começar a realinhar a noção de interpretação no sentido da exegese, da construção de discursos e corpos linguísticos continuados, eventualmente no sentido hermenêutico, que envolve toda a compreensão da linguagem, a necessidade de compor o que está escrito com aquilo que você traz de experiências, por isso que não é interpretação pura e simples. E aí você vai começar a perceber que a linguagem que está colocada nunca é, a rigor, clara. Ela está sempre em enfrentamento, está sempre em atrito, está sempre passando por dificuldades. Daqui por diante, nós temos ainda algumas questões que nós precisamos atravessar. Nós vamos ver o positivismo jurídico de Kelsen propriamente dito, nós vamos ver o realismo jurídico de Hart, nós vamos ver o cognitivismo liberal do Dworkin, nós vamos ver o direito natural em John Finnis, nós vamos ver a lógica jurídica e a teoria da instituição em McCormick, nós vamos ver a teoria da argumentação em Habermas e nós vamos ver a teoria hermenêutica em Gadamer. Tá? Então, esse leque autoral que nós vamos estudar, ele vai nos servir aí nas próximas 5, 6 semanas e vai atender às nossas necessidades, explicando as diferenças teóricas que nós encontramos cá e lá. Tá bom? Basicamente é isso, eu já estou chegando ao fim do meu tempo, dos meus 50 minutos aqui, cadenciados e bonitinhos. Deixo mais observações e informações para vocês num vídeo futuro. E vamos conversando. Hoje nós ainda tem aula com as turmas do noturno, na segunda pela manhã aula com as turmas do diurno, então vamos conversando, anotem as dúvidas, esse tema aqui, lógico, como eu compactei, pode ser que tenha deixado mais dúvidas, talvez tenha ficado mais abstrato, anoto que ficou duvidoso, que daí eu volto na sala e explico para vocês, beleza, galera? É isso aí, galera, por favor, cuidem-se, qualquer coisa estamos por aqui, Deus abençoe vocês, até mais!